Nesta palestra doutrinária, nós vamos falar aqui sobre a Gênese, união do princípio espiritual e da matéria. É uma matéria interessante para nós espíritas entendermos direitinho como é que há esta união do princípio espiritual e a matéria. Mas vamos lá. Desde que a matéria seria o objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento das suas faculdades, era necessário que ele pudesse agir sobre ela. Por isso é que ela veio habitar a matéria, como o lenhador habita a floresta. Desde que a matéria deve ser ao mesmo tempo a finalidade e o instrumento de trabalho, Deus, em vez de ligar o espírito à pedra rígida, criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos da sua vontade e de se prestar a todos os movimentos, ou seja, o nosso corpo físico. O corpo é, pois, ao mesmo tempo o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste um envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar. Tal como se dá a um trabalhador de instrumentos menos grosseiros, à medida que ele seja capaz de fazer um trabalho mais delicado. Para ser mais exato, seria preciso dizer que é o próprio espírito que fabrica o seu envoltório e torna adequado às suas necessidades. Ele o aperfeiçoa e desenvolve o organismo à medida que sente necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, ele o talha conforme a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais. Fica à sua conta colocá-los em função, e assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou assim se preferirmos, um instrumento cerebral mais aperfeiçoado que as raças primitivas. Assim se explica igualmente o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Desde que um espírito nasce na vida espiritual, para o seu progresso, deve fazer uso das suas faculdades, as quais são, a princípio, rudimentares, logo no comecinho. É por isso que ele é revestido de um envoltório corporal apropriado ao seu estado de infância intelectual. Envoltório este que ele deixa para se revestir de outro à medida que as suas forças aumentam. Ora, como houve mundos desde o tempo em que tais mundos têm dado nascimento a corpos organizados, adequados a receber espíritos, desde todos os tempos, os espíritos têm encontrado os elementos necessários à sua vida carnal, qualquer que fosse o seu grau de progresso. Sendo o corpo exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria. Depois de haver funcionado durante certo tempo, ele se desorganiza e se decompõe, o princípio vital. Não encontrando mais elemento para a sua atividade, extingue-se e o corpo morre. O espírito, visto que o corpo privado de vida é a partir de então sem utilidade, deixa-o como se abandonasse uma casa em ruína ou uma vestimenta emprestada. O corpo não é, pois, senão um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importa a sua origem e os materiais do quais ele é constituído. Quer o corpo do homem seja ou não uma criação especial, nem por isso deixa de ser formado pelos mesmos elementos que os dos animais, animado pelo mesmo princípio vital, em outras palavras, aquecido pelo mesmo fogo, assim como é iluminado pela mesma luz, sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. Sobre este ponto não há contestação. Se apenas considerarmos a matéria fazendo abstração do espírito, o homem não terá nada que o distingua do animal. Porém, todo mundo de aspecto se faz a distinção entre a habitação e o habitante. Um grande senhor, numa cabana ou vestido com os simples vestuários do campônio, nem por isso deixará de ser o grande senhor. O mesmo sucede com o homem.
Não é o seu vestuário de carne quem o torna acima do bruto, e faz dele um ser à parte. É o ser espiritual, seu espírito. A hipótese sobre a origem do corpo humano. De semelhança de formas exteriores existentes entre o corpo do homem e do macaco, certos fisiologistas concluíram que o primeiro não era senão uma transformação do segundo. Não há de impossível nisso, nem que afete a dignidade do homem, como assim seja. Corpos de macaco teriam sido muito adequados a servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Tais corpos terão sido os mais apropriados às suas necessidades e mais próprios aos exercícios das suas faculdades que o corpo de qualquer outro animal. Em lugar de ter sido necessário fazer-se vestuário espiritual para o espírito, ele já encontrou um feito. Pode, pois, vestir a pele do macaco sem cessar, e de ser espírito humano, como o homem se reveste, às vezes, da pele de uns certos animais sem cessar de ser homem, ou seja, sem deixar de ser homem, não importa o que ele usou, né? O que importa é que o espírito que habita. Fica bem entendido que aqui não se trata senão de uma hipótese, a qual de modo nenhum é formulada como princípio, porém oferecida apenas para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o corpo do macaco não implica na paridade entre o seu espírito e a do macaco. Então são coisas completamente diferentes, né? O corpo do homem e o corpo do macaco. Quer dizer, eles podem ser iguais, mas o que diferencia um e o outro é o espírito, né? Admitindo essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou seus detalhes, sempre conservando a forma geral do conjunto. Os corpos melhorados, ao se procriarem, reproduzem-se nas mesmas condições como se tratasse de árvores enxertadas, deram nascimento a uma nova espécie, a qual pouco a pouco se afastava do tipo primitivo, à medida que o espírito progredia. Então, quer dizer, quanto mais progresso do espírito, mais desenvolvido o corpo físico ficou. O espírito do macaco, o qual não foi aniquilado, continuou a procriar corpos de macaco, para o seu uso tal como o fruto da árvore silvestre produz as mesmas. E o espírito humano procriou corpos humanos, variantes do primeiro molde onde se estabeleceu. O tronco se bifurcou, produziu vergônteas que se tornam troncos. Como não há transição brusca à natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferenciassem do macaco em sua forma exterior, e sem dúvida também quanto à sua inteligência. Mesmo atualmente, há ainda selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, certamente têm traços de macacos, faltando apenas serem peludos para completar a semelhança. Então vejam que ainda até hoje existe essa possibilidade, né? A encarnação dos espíritos. O Espiritismo nos ensina de que maneira se opera a união do espírito e do corpo na encarnação. O espírito, por sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria. Era-lhe necessário um instrumento. Este intermediário é o envoltório fluídico que, de certa forma, faz parte integrante do espírito, envoltório semimaterial, isto é, participante da matéria, por sua origem, e da espiritualidade, por sua natureza astral. Como toda a matéria, ele é originado do fluido cósmico universal, o qual, nesta circunstância, sofre uma modificação especial. Este envoltório, designado sob o nome de perispírito, de um ser abstrato, faz do espírito um ser concreto, definido a princípio pelo pensamento, e ele o torna apto a agir sobre a matéria tangível, da mesma forma que todos os fluidos imponderáveis, que são, conforme se sabe, os mais possantes motores. O fluido perispiritual é, pois,
o traço da união entre o espírito e a matéria. Durante a sua união com o corpo, é o veículo do seu pensamento para transmitir o movimento a diversas partes do organismo, as quais se agitam sob o impulso da sua vontade, e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Tem por fios condutores os nervos, como o telégrafo ou fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que nada mais é do que senão uma extensão do seu perispírito, o liga ao germe em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, firma-se o laço sob influência do princípio vital material do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo, que o forma. Daí se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, de alguma forma toma raiz do germe como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. Então ele nasce para a vida exterior. Por efeito contrário, esta união do perispírito e da matéria carnal, que se havia realizado sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio cessa de agir, em resultado da desorganização do corpo, a união que apenas era mantida por uma força atuante cessa, quando essa força cessa de agir. Então o espírito se solta, molécula por molécula, como um dia se uniu, e o espírito recupera a sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Desde o instante posterior à morte, a integridade do espírito é total. Suas faculdades adquirem mesmo uma penetração maior, ao passo que o princípio da vida se extingue no corpo. E isto é prova evidente de que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas. O Espiritismo nos ensina, pelos fatos, que nos proporciona a observação, os fenômenos que acompanham essa separação. Ela é algumas vezes rápida, quer dizer, esse desligamento entre o perispírito e o corpo físico. Ela é às vezes rápida, fácil, doce e insensível. Outras vezes é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, segundo o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Um fenômeno particular igualmente assinalado pela observação acompanha sempre a encarnação do espírito, desde que é acompanhado pelo laço fluídico que o liga ao germe, entra em estado de perturbação. Isso antes de nascer. Essa perturbação cresce à medida em que o laço se firma, e nos últimos momentos o espírito perde total consciência de si mesmo, de modo que ele nunca é testemunha consciente do seu nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recuperar as suas faculdades, as quais se desenvolvem à medida que se formam e consolidam os órgãos que devem servir para a sua manifestação, ou seja, a sua vida, Porém, ao mesmo tempo que o espírito recupera a consciência de si mesmo, perde a recordação do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas que estavam momentaneamente colocadas em estado latente, ou seja, estavam inconsciente, e que, ao retornar à sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais ou melhor do que anteriormente não fez em outra encarnação. Renasce a partir do momento em que deixou seu progresso anterior, isto é, para ele, um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui, mais uma vez, se mantém a bondade do Criador, pois a recordação de um passado, muitas vezes penosa, que é normalmente o nosso caso, ou humilhante, acrescentando-se às amarguras da nova existência, poderia perturbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se recorda daquilo
que aprendeu, pois tal lhe será útil. Se por vezes conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, é como a recordação de um sonho fugitivo. É, pois, um homem novo, embora seu espírito possa ser muito antigo. Ele se apoia sobre novos planos de ação, auxiliado pelo que adquiriu. Ao reentrar na vida espiritual, seu passado se desenrola diante dos seus olhos e ele julgará se empregou mal ou bem o seu tempo. Ou seja, quando ele estiver começando a retornar para o plano espiritual, acontece isso. Não há, pois, solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito, sempre ele, antes, durante e depois da encarnação, a encarnação é apenas uma fase especial da sua existência. Aquele esquecimento não se efetiva senão durante a vida exterior de relação. Durante o sono, o espírito parcialmente desligado dos laços carnais, devolvido à liberdade e à sua vida espiritual, recorda-se sua vida espiritual que já não está tão obscurecida pela matéria. Então, quer dizer, quando a gente está dormindo, nós retomamos a nossa vida espiritual. Tomando a humanidade em seu grau inferior de escala intelectual, com os mais atrasados selvagens, pergunta se esse foi o ponto de partida da alma humana. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da humanidade. E é ali que, da animalidade, é ali que a alma se ensaia para a vida e desenvolve suas primeiras faculdades. Pelo exercício, por assim dizer, seria seu tempo de incubação. Chegado o grau de desenvolvimento que o estado comporta, ele recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, sim, filiação espiritual do animal para o homem, como também existe uma filiação corporal. Esse sistema, fundado sobre a grande lei da unidade que preside a criação, corresponde e é forçoso que concordemos a justiça e a bondade do Criador, dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, os quais já não são seres deserdados, mas que acham no futuro que lhes está reservado uma compensação para os seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado em sua entrada na humanidade. Atributos que transformam dele num ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. Por ter passado pela linha da animalidade, o homem não seria menos homem, mas também não seria animal, assim como o fruto não é a raiz, assim como o sábio não é o feto informe pelo que fez no seu começo do mundo. A obrigação para o espírito encarnado de prover a nutrição do corpo, a sua segurança e seu bem-estar, obriga a aplicar as suas faculdades em investigações, exercê-la e desenvolvê-las. Sua união com a matéria é, pois, útil ao seu progresso, eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que o espírito opera sobre a matéria, em sua própria vantagem, ele auxilia a transformação e o progresso material do globo que habita. É assim que, progredindo, ele auxilia a obra do Criador, que é um agente, de quem é um agente inconsciente. Porém, a encarnação do espírito nem sempre é constante e nem é perpétua, senão apenas transitória. A encarnação não é, pois, uma punição para o espírito, como alguns têm pensado, mas uma condição inerente à sua inferioridade de espírito e um meio de progredir. Então, quer dizer, para finalizar, a gente sabe que as nossas encarnações, elas são fontes do nosso progresso espiritual. Por isso, devemos nos aprimorar em cada encarnação, em cada oportunidade que temos da encarnação, para que o nosso progresso como espírito seja mais rápido. Então, cada um de nós, tendo consciência desse aspecto, tem de fazer progredir o mais rápido possível
dentro daqueles ensinamentos que Jesus nos deixou, dentro das obras básicas de Allan Kardec, e assim seguimos a nossa encarnação. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, dando início à nossa palestra, como planejamos nesse mês de dezembro, vamos refletir em alguns textos, colocações da doutrina espírita sobre o Mestre Jesus. Vou ler mais um capítulo do livro Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius. O capítulo 1, ele intitula como Mestre e Salvador. Jesus apresentou-se perante a humanidade como Mestre e Salvador. Eu sou o vosso Mestre, dizia ele aos que o rodeavam para escutar sua palavra sempre inspirada e convincente. Todos nós somos, pois, seus discípulos. Ele é o nosso mestre. Mestre é aquele que educa, e educar é apelar para os poderes do espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. A missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo, se este não se dispuser a conquistá-los, jamais o possuirá. Há deveres para o mestre e há deveres para os discípulos. Cada um há de desempenhar a parte que lhe toca. Entre aquele que ensina e aquele que aprende, é preciso que exista uma relação, uma correspondência de esforços, sem o que não haverá ensinamento nem aprendizagem. O mestre não fornece instrução, mostra como ela é obtida. Se o mestre irradia para o discípulo, e o discípulo não irradia para o mestre, deixa de haver correspondência entre eles, e o discípulo nenhum aproveitamento tirará das lições recebidas. Importante essas colocações de Pedro de Camargo Vinícius, né? Jesus, ele veio trazer-nos a redenção, e é por isso nosso Salvador. Mas só redime aqueles que amam a liberdade e se esforçam para alcançá-la. Os que se comprazem na servidão das paixões e dos vícios, não têm em Jesus o Salvador. Continuarão vis escravos até que compreendam a situação em que se encontram e almejem conquistar a liberdade, né? Só quando realmente tocar o coração. A redenção, como a educação, é obra em que o interessado tem de agir, tem de lutar, desempenhando a sua parte própria, sem o que não haverá para ele mestre nem salvador. E essa redenção, como a educação, é obra que se realiza gradativamente, no transcurso eterno da vida. Não é obra miraculosa que se consuma num dado momento. E por ser assim, é que Jesus dizia: aquele que me serve, siga-me, e onde eu estou, estará aquele que me serve. Então, Pedro de Camargo Vinícius nos aconselha a seguir. Eis a ordem, sempre avante, eis o lema do estandarte, desfraldado pelo Mestre e Salvador do mundo. E por essa razão que Jesus, ele confirmou a denominação de Mestre, né? Ele veio ao mundo para nos ensinar. E ele nos lembrou que o meu reino não é deste mundo, né? Quando disseram que ele era um rei, e ele declarou:
Não, eu não sou rei, o meu reino não é deste mundo, eu sou o seu mestre, né? Então, o papel que cabe ao mestre é educar. Entendemos por educação o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos que todos possuímos em estado latente, como herança, a vida daquele de quem todos nós procedemos, né? Somos filhos de Deus, criados por Deus, então existe o potencial divino em nós, toda essa questão fluídica e latente que nós temos que desabrochar, desenvolver. Então, a educação, como tão bem nos definiu Pestalozzi, é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Então, quão importante é para nós nos conhecermos, para que observemos em nós aquilo que devemos mudar. E aí está o Evangelho, a doutrina espírita, o roteiro que devemos seguir. Muita gratidão a Deus por termos a oportunidade desses conhecimentos. E nesse mês que as pessoas pensam mais em Jesus, lembram do seu nascimento, do seu apostolado, né? Devemos refletir sobre tudo isso, desde o seu nascimento, como esse mestre deixou mensagens de profunda significação na história humana. Há 33 anos, né, ele viveu, mas desde o momento do seu nascimento até o fim, ele ofereceu a sua vida, né, para a humanidade. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, né, com a exemplificação divina do Mestre Jesus, que nos entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Por essas palavras do benfeitor amigo Emmanuel, nós vemos que a passagem de Jesus pela Terra não foi a de mais um missionário, né? Mas constituiu-se num marco luminoso na história da evolução humana. Foi algo de tal significação que chegou a mudar a contagem do tempo em antes e depois do Cristo. Com o Cristo, o próprio conceito humano da religião mudou completamente. Não mais aquela religião mística, contemplativa, ritualística, né, cheia de oferendas, fórmulas repetitivas no interior dos templos, mas a religião conforme seus ensinamentos e principalmente os seus exemplos. Passou a ser, para aquele que lhe entendeu as lições, um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo, em todos os ambientes, em todos os momentos. Então é isso que nós devemos lembrar, né? Dos ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus. Observando se nós entendemos as lições que ele nos deixou, se estamos vivendo de uma maneira diferente, né? Como ele disse aqui, relacionando, como é o nosso relacionamento com o próximo, em todos os ambientes que estamos, na família, na sociedade, no centro espírita. E ele foi o que nos ensinou quem era Deus, esse Pai amoroso, soberanamente justo e bom, que está presente em todo o universo.
Com a sua simplicidade e humildade, Jesus mudou milenares conceitos religiosos. Começando por Deus, né? Conceito de Deus, que Deus é amor. A bondade e a humildade eram tidas como atributo dos fracos, daqueles que não sabiam lutar. E Jesus veio mostrar a força da humildade, pois ele, a criatura mais humilde e mansa que a terra conheceu, abalou para sempre os conceitos de força e de poder, deixando lições preciosas que sobreviveram e ganharam adeptos com o passar dos séculos. Ensinou, consolou, amparou, curou, libertou do mal pobres e ricos, fracos e poderosos, com a mesma naturalidade e solicitude amorosa. Soube contrapor-se ao mal com sinceridade e firmeza, sem arrogância ou revolta, mesmo nos momentos mais difíceis do seu testemunho. Como nos diz Emmanuel, no mesmo livro, A Caminho da Luz, Jesus combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas humanas que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Enfim, foi o maior exemplo que a humanidade teve. E ele viveu essas verdades, enfrentando sereno e calmo a farsa do seu julgamento, os flagelos, a cruz, a morte. Coroando sua passagem pela terra, deixou o marco da imortalidade gloriosa ao ressurgir no esplendor do seu corpo espiritual, mostrando aos discípulos a vitória da vida sobre a morte. Transformou aparentes derrotas em marcos luminosos para a evolução humana. Condutor da evolução humana, não apenas apontou o caminho a ser seguido, mas como mestre perfeito, ele trilhou esse caminho. Da sua origem humilde, elevou-se como gigante do bem, cujas palavras amorosas ressoam até hoje. E no mês de dezembro, é o momento em que lembramos mais intensamente desse missionário maior que foi enviado por Deus à Terra. É isso que comemoramos no dia de Natal. Por termos consciência do valor da sua mensagem, é que devemos, nesta época do ano, meditar sobre como lhe oferecemos essa comemoração. O que temos a oferecer ao Mestre? É de senso comum que as lições bem aproveitadas agradem os mestres. Estaremos realmente demonstrando a Jesus que somos seus discípulos fiéis? Podemos apresentar-lhe algum progresso desde o último Natal? Quanto crescemos em tolerância, bondade, paciência, benevolência, caridade? Veja, muito importante essas reflexões, se acreditamos realmente em Jesus, que Ele é nosso Mestre, estudamos o Evangelho, cada Natal que vivenciamos na Terra é um momento, sim, dessas reflexões, Essa é a melhor maneira de comemorar. Será que essas festas ruidosas, com bebidas, com excessos de comida, de presentes, este é o Natal verdadeiro? É o exemplo que Jesus nos deixou? Como nos sentiríamos se o sublime aniversariante viesse à nossa mesa participar da festa, que afinal é em sua homenagem,
Claro que é um momento muito feliz, que possamos nos reunir com alegria, com boas refeições, né? Companhia de familiares, de amigos queridos, mas num clima de tranquilidade e paz. Que lembremos de fazer uma prece quando estivermos reunidos. Ninguém diz que isso é errado, pelo contrário, a reunião em família, com equilíbrio e paz, é um clima totalmente, adequado, propício para lembrarmos de Jesus e do seu Evangelho. Podemos e devemos sim festejar o Natal, mas sempre lembrando de Jesus. E lembrar também de compartilhar com todos aqueles que estão em dificuldade, dividir o pouco que temos, de levar uma prece amiga àquele que necessita. É esta a melhor maneira de festejarmos o Natal. E sempre agradecer, Muita gratidão a Deus e a esse Mestre Jesus que acompanha toda a evolução da humanidade terrestre. Ele está a zelar por cada um de nós. Não esqueçamos disso, nesse momento que passamos dessa pandemia toda, o seu amor pelos seres humanos esteve e está presente. Então, que neste mês, onde muito mais pessoas lembram de Jesus, na realidade nós teríamos que estar lembrando sempre, todos os dias, mas especificamente nesse mês, as vibrações se intensificam. E sabemos pela espiritualidade amiga que é o momento que os benfeitores até aproveitam para resgatar muitos espíritos sofredores, que devido a essas vibrações de amor, são socorridos e retirados de situações dolorosas de muito tempo. Então que estejamos nesse clima fraterno, de amor ao próximo e de gratidão. E com certeza sentiremos mais intensamente a presença de Jesus em nossas vidas. E assim terminamos a nossa reflexão desta noite com uma prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Fiquem com Deus e que Jesus esteja no coração de cada um que nos ouve nesta noite.